Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, mais uma vez quero saudar os que foram chegando, e assim a nossa igreja, Nossa Senhora Aparecida, está repleta de irmãos e irmãs que vieram para celebrar, e aqui estamos celebrando a Eucaristia. Celebramos a primeira parte, a liturgia da palavra, depois vamos passar para a segunda parte, a liturgia eucarística. A primeira parte é a liturgia do livro, palavra de Deus contida no livro da Sagrada Escritura. Depois, a liturgia da mesa, a mesa da ceia do Senhor. E nós estamos encerrando o ano litúrgico, como vocês sabem, última semana do ano litúrgico, porque domingo começa o tempo do Advento, tempo que é da preparação para o Natal. Eu vi que vocês até já fizeram o presépio, de fato, nesse tempo de preparação para o Natal, que começa domingo que vem. São 4 domingos do tempo do Advento, e também, claro, é sempre possível fazer as novenas de Natal, as preparações todas, e de modo muito especial o presépio, que lembra o ambiente em que Jesus nasceu. Então vamos preparar bem este Natal, mas ainda estamos nos últimos dias deste ano litúrgico, antes de começar no domingo o Advento, e sendo a última semana, é a última semana que começa com a festa do Cristo Rei. Alguém esteve na festa do Cristo Rei lá na catedral? Alguém esteve domingo na catedral? Teve uma pessoa lá que foi, pelo menos. Pois bem, como é a última semana, percebe que as leituras que a gente ouve também são as leituras que vão falando mais, que vão sendo retiradas mais do final dos livros, do final do livro do Evangelho de Lucas, que é o Evangelho deste ano. Domingo que vem já começa Mateus, que é sempre Mateus, Marcos e Lucas. Então, encerrando Lucas, começa Mateus, para domingo que vem e o ano que vem, para depois vir Marcos e depois Lucas de novo. Então, o final do Evangelho de Lucas, as últimas orientações de Jesus. Como também a primeira leitura, nós temos ouvido esses dias, leitura do livro do Apocalipse, porque a palavra Apocalipse significa revelação, e o livro do Apocalipse fala exatamente da vitória de Jesus ressuscitado e de como será um dia a nossa vitória também, a vitória dos seguidores de Jesus. Então é esse o espírito que nós estamos assim ouvindo da palavra de Deus, o espírito no qual nós estamos inseridos, vivendo, celebrando, de acordo com a palavra de Deus. E como eu dizia que também o Evangelho de Lucas traz neste capítulo 21 como que as últimas orientações de Jesus, e dentre essas últimas orientações, o que Jesus fala? Ele que já tinha falado, quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Não foi assim que Jesus falou? Quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. E agora ele vai completar dizendo, pois bem, e quem quer ser meu discípulo e me seguir, de fato vai ter cruz. Que cruz é essa? É a cruz da perseguição. É a cruz da perseguição. Cristão pode ser perseguido por causa do meu nome. Muitas vezes a palavra de Deus fala de Jesus falando do nome, mas quando está falando do nome Jesus, e o nome completo, Jesus Cristo, está falando mais do que o nome, está falando da pessoa dele, e porque é ele que nós seguimos. Cristão, o que é cristão? Se chama cristão é porque segue Cristo, seguidor de Jesus Cristo. Então ele avisa os apóstolos e avisa nós também. Quem quer ser cristão não pense que é fácil. Fácil é outras coisas, tem muita coisa fácil por aí, mas coisa fácil que não leva a nada, que não tem futuro. Agora, ser cristão é difícil, é exigente, mas tem futuro, claro, tem futuro. Então por isso que ele diz, não se espantem se tiver que sofrer por causa do meu nome, sofrer por mim, sofrer pela minha igreja, porque Jesus
ele continua através da igreja, continua a sua presença através de... Jesus já passou? Não, Jesus não passou. Primeiro, porque ele ressuscitou. Segundo, porque ele mandou o Espírito Santo. E terceiro, porque com a vinda do Espírito Santo começou a existir a igreja. Então ele está presente através de nós, através da igreja, de cada um de nós que pertencemos, que formamos a igreja de Jesus Cristo. Esta mensagem é importante a gente ter bem no coração, de que ser cristão não é fácil, é exigente e pode até receber perseguição. Depois ele diz, é assim que vocês vão dar o testemunho. Ou seja, nós somos testemunhas de Jesus. Cristão é testemunha de Jesus. Às vezes a gente não dá algum testemunho, né? Tem um processo, você vem ser minha testemunha, você pode ser minha testemunha, ou não precisa ser processo, às vezes até um fato, olha, você viu o que aconteceu, venha ser testemunha junto comigo de que foi assim, desse jeito e daquele jeito, venha ser, não é só de coisa ruim, de coisa boa também a gente pode ser testemunha. Então quem confirma alguma coisa é testemunha. Agora, claro, quando fala de testemunha de Jesus, está falando um pouquinho mais do que só dizer é verdade, é isso mesmo. Testemunha é aquela que, ou para ser uma testemunha, aquela pessoa é aquele que é capaz de enfrentar até o sofrimento e a perseguição. E testemunha máxima é aquela que deu a vida no martírio, que derramou o sangue. Por isso que Jesus é a primeira testemunha. Ele deu o primeiro testemunho. E ele diz o livro do Apocalipse, a testemunha fiel. Mas, como ele que deu a vida, que derramou o seu sangue, muitos homens e mulheres, desde o tempo dele até hoje, deram a vida no martírio. Então, o martírio é o testemunho maior. Um mártir, homem ou mulher, que fica mártir. Ontem nós celebramos Santa Cecília, que é mártir, que foi morta. Hoje nós celebramos São Clemente. Hoje a igreja celebra São Clemente, que foi um papa e que foi mártir também. Clemente é lá dos primeiros papas. Pedro, Lino, Cleto, Clemente. É o quarto papa, o primeiro. Então vou repetir. Pedro, Lino, Cleto, Clemente. Então dos primeiros papas. E foi um papa que foi mártir. Ou seja, quando Jesus fala, sereis as minhas testemunhas, é uma coisa também muito séria, é para valer. E depois, é para valer, não é assim, mais ou menos, né? Não é mais ou menos, tanto que diz, no Apocalipse também, já que nós estamos falando do Apocalipse esses dias, Jesus falando para aquela igreja, olha, eu não estou contente com você não, com aquela comunidade lá, mas não era essa comunidade aqui não, era outra, daquele tempo. Jesus falou, não estou contente não, você não é frio nem quente, você é morno, ou você é morna, porque é uma igreja, comunidade morna, não vai nem para lá nem para cá, não vai nem para frente nem para trás, melhor que alguma coisa tem que fazer, ainda que seja para ir para trás, porque aí vai para trás, toma um susto e começa a ir para frente de novo. Não é nem frio nem quente, é morno, não. Ou seja, ser testemunha não é brincadeira. Muitos foram até o fim, foram até o martírio, naquele tempo de Jesus, de São Clemente, mas também depois, mais para frente, no tempo de Santa Cecília, como eu disse, e nos dias de hoje também tem santo mártir, agora bem próximo de nós. Por exemplo, tem tantos, por exemplo, São Maximiliano Kolbe, nós temos uma paróquia aqui, São Maximiliano Kolbe, que foi do século XX agora, recente do século XX, mártir, canonizado por São João Paulo II. Então é outra mensagem bonita que Jesus deixa. Vamos ser testemunhas de verdade, testemunhas corajosas. Às vezes a gente tem um pouco de medo das coisas, mas Jesus convida a gente a ser testemunha corajosa. Até ele mesmo ficou meio com medo. Nossa, Pai, suou sangue, suou frio Jesus, mas foi em frente, não desistiu, teve coragem de ir para frente. E aí ele encerra o Evangelho dizendo, quem perseverar até o fim,
terá a vida, terá a vitória, terá a salvação. Ou seja, no fundo Jesus quer dizer assim: vale a pena perseverar, começar na perseverança na igreja. Vocês estão aqui, olha aí, já é um grande passo. Nós estamos aqui, perseveramos, pelo menos até agora, estamos aqui perseverando. Tem gente que não perseverou, tem gente que está por aí, não vem mais, tem gente que foi até para outra religião, e tem gente que está desanimado. Nós estamos aqui, então não desanimar, ficar firme. E quando a gente vê as crianças também vindo, também se entusiasmam, tudo isso anima. Nós mais velhos vamos olhando e falamos: olha, a igreja não vai acabar conosco. Quando a gente se acabar, a igreja não vai acabar. Olha, vem os jovens aí, vem as crianças aí, quem perseverar até o fim terá a vida. Outra mensagem bonita que Jesus deixou no Evangelho. E também a mensagem do Apocalipse também é bonita, dizendo que os vitoriosos cantavam o cântico de Moisés, cantavam o cântico da vitória de Deus sobre nós. E esses vitoriosos, diz o livro do Apocalipse, são aqueles que venceram o quê? Venceram a besta. Apocalipse não fala da besta? Fala da besta. Que quando o Apocalipse está falando da besta, está falando lá do Império Romano, que é o Império Romano que oprimia os cristãos naquele tempo. E teve muito cristão, houve muitos cristãos que foram perseverantes, que foram testemunhas, que foram mártires. Então o Apocalipse diz que esses venceram a besta. A besta parece sempre, ou o dragão, né? O Apocalipse fala de besta, fala de dragão, parece sempre mais forte, e nós parecemos tão fracos, mas a palavra de Deus sempre é um livro de esperança, uma mensagem de esperança, para dizer que parece que nós somos fracos, mas não somos, porque com Deus tudo fica forte, com Cristo ressuscitado tudo fica forte. E por isso aquelas testemunhas, aquela multidão de testemunhas, diz o livro do Apocalipse, eles podiam ficar agora eternamente cantando o hino de Moisés, o hino da vitória. Aí falou o hino de Moisés, mas podia falar também o hino de Nossa Senhora, o hino de Nossa Senhora, o hino de Ana, mãe de Samuel. Na Bíblia é assim, tem muitos hinos. Aliás, tem os salmos todos, acabamos de cantar um salmo que fala do Senhor Onipotente, a vitória do Senhor Onipotente. E a Bíblia é cheia de hinos, cheia de salmos. Por quê? Cheia de canto. Nossa Senhora na alegria cantou, Moisés na alegria da vitória cantou, Ana, mãe de Samuel, na alegria da vitória cantou, Jesus certamente deve ter cantado também. Aliás, fala lá no Evangelho que depois de terem cantado o hino na última ceia, o Evangelho de São João fala, Jesus foi para o Horto das Oliveiras. Ou seja, não é só que nós cantamos, e sobretudo na liturgia nós cantamos, mas para dizer que toda a liturgia, também quando rezamos, também quando ouvimos, também quando falamos, a liturgia toda é um grande canto, um grande hino da vitória de Deus e da nossa vitória. Aí vale a pena então a gente celebrar a liturgia. Então os cantos, não só os cantos, mas toda a liturgia, e não só toda a liturgia, mas no fundo a vida inteira da gente, a vida inteira. Olha que beleza, se a vida toda da gente pudesse, repito, não só quando a gente canta, também quando a gente fica quieto, também quando a gente trabalha, também quando a gente dorme, mas a vida inteira seja um grande cântico, um grande hino de louvor, de agradecimento, porque Deus é tão bom, porque nos deu a vida e porque nos deu os meios da salvação, nos deu Jesus, nos deu Nossa Senhora, nos deu os evangelhos, nos deu a igreja, nos deu a comunidade, nos deu tudo, nos deu a família, nos deu os irmãos, as irmãs. Então a nossa vida tem que ser de fato um grande hino de louvor a Deus. Amém? Amém.